Antes de começar esse assunto do módulo 8, eu queria fazer uma pequena observação que está no livro do Carlos Almada, na página 215, livro Arranjo do Carlos Almada. Ele fala que antes de a gente começar a estudar os fundamentos dessa técnica, ele pede para a gente fazer uma distinção entre harmonia quartal e estruturas em quartas. A harmonia quartal, segundo ele, é, por exemplo, uma harmonia que foi usada pelo Schoenberg, né? Que é quase atonal, não chega a ser atonal. Nessa harmonia, as notas são estruturadas em hierarquias diferentes da harmonia de terça, que chama acorde maior e menor, tem toda uma estrutura, toda uma gramática diferente. O que a gente estuda em música popular ou em jazz, geralmente, é a harmonia tradicional, atonal, cujos acordes são analisados em intervalos de terça. Um exemplo, você tem a terça maior, um acorde menor, etc, etc. Porém, em intervalos de quarta justa. Quer dizer, é a mesma harmonia, o mesmo sistema de cifra, mas você monta os acordes em estruturas de quartas. Então, é diferente a harmonia quartal. A harmonia quartal é uma outra coisa que na música popular, na verdade, não é usada. Então, essa distinção que o Carlos Almada nos chama a atenção, acho muito boa. Então, na verdade, o que nós vamos estudar agora é a primeira técnica não mecânica e o nome que a gente pode dar para ela é estruturas em quartas justas, não estruturas em quartas. Então vamos a ela. Na harmonia tradicional, os acordes são construídos com a superposição de terças. No entanto, é possível utilizar outros intervalos como base para montar os mesmos acordes. Por exemplo, segundas, que são chamados clusters, quartas, estruturas em quartas, quintas, estruturas em quintas, etc. Essas técnicas são empregadas quando se deseja uma sonoridade mais moderna que das técnicas mecânicas que foram estudadas nos módulos anteriores, né? Essas técnicas que nós vamos estudar agora são conhecidas como técnicas não mecânicas, né? Mas lembra que ainda são estruturas extraídas das escalas dos acordes, porém com outros critérios de construção. Tá? Vamos a elas. Nessa técnica, o intervalo predominante entre as vozes, como já foi dito, é de quarta justa. Por ter um espaçamento aberto e mais ou menos equidistante, tem um som ressonante e agradavelmente dissonante. Realmente o som dos acordes em quartas é bem característico e é muito agradável. Vamos ver o exemplo abaixo, ó, que tem uma comparação de um voice tradicional com um voice em quartas. Ó. Dó com sétima maior, dá na melodia, ó, Dó, Lá, Sol, Mi, com double lead. Então eu estou com um cerrado aqui com double lead. Ó. Aqui um drop 2, ó, Dó, dropei o Lá, Sol, Mi, com double lead, mudando de voz agora, né? E agora em quartas, ó, Dó, a quarta de Dó é Sol, a quarta de Sol é Ré, a quarta de Ré é Lá, a quarta de Lá é Mi. Não, só tem quartas justas, esse acorde está montado em quarta justa. Você tem uma sonoridade muito característica, quer ver? Ó? Diferente dessa sonoridade mais tradicional. Escuta mais uma vez, ó. Tá? Vamos montar um outro acorde aqui, analisar montado em quarta. Agora, Lá menor com sétima, melodia Ré, ó. Décima primeira pode estar no lugar da quinta ou pode estar no lugar da terça. Aqui eu acho que está no lugar da terça, no lugar do Dó. Então a próxima nota é a fundamental, tem a nona aqui, ó. Depois da fundamental, a sétima e a quinta justa. Então esse Ré aqui, essa décima primeira está no lugar do bemol 3, né? Lembrando que a décima primeira pode estar no lugar do bemol 3 ou da quinta justa e está montado em cerrado. Essa é a sonoridade dele, ó. Aqui está montado em drop 2, com double lead, ó. Ali também é o cerrado, só para lembrar com double lead. Agora vamos ver em quartas, ó. Ré, a quarta de Ré é Lá, está na escala, a quarta de Lá é Mi, está na escala, a quarta de Mi seria Si, né? E a quarta de Si seria Fá sustenido, que é uma nota evitada. Então aqui eu montei vários intervalos de quarta justa, mas acabei usando um intervalo de terça aqui. Não foi possível montar só intervalos de quarta justa. E a gente vai ver daqui a pouco que essa é uma das regras ou soluções para uma montagem de um acorde em estrutura de quartas. Vamos ver o som desse acorde. Ó. É um som também bem característico, né? Bom, vamos lá. Vamos ver nessa primeira aula a montagem de quartas a 5 vozes. Vamos começar por aí.
Para montar quartas a 5 vozes, você começa primeiro, como sempre, com uma análise harmônica e seleciona a escala apropriada para aquele acorde ou para aquele trecho, né? Mais uma vez, você vai trabalhar com canto dado, você vai escrever de cima para baixo, da voz aguda para mais grave, né? Usando, quando possível, as notas disponíveis sempre em intervalos de quarta justa. Então você vai montar o Dó com sétima maior, você sabe que você está na escala iônica, você sabe que a quarta é evitada. Então, dependendo de qual for a melodia, você vai montando em quartas justas, de repente, você vai dar de cara com aquela nota evitada, você vai ter que mudar o intervalo que você vai usar. E é o que fala o item 3 aqui, ó. Se não for possível usar quartas justas, utilizar terça, quarta aumentada ou quinta justa. Porém, agora que é o pulo do gato, esses intervalos não podem ser consecutivos. Ou seja, se você usar uma terça, o próximo intervalo, obviamente de cima para baixo, deverá obrigatoriamente ser uma quarta justa. A explicação disso é muito simples. Você vem montando quartas justas uma embaixo da outra. De repente você não pode montar uma terça, o próximo acorde tem que ser quarta. Porque se você usar outra terça, você fica com duas terças seguidas, que é o som anterior, o som tradicional, né? Das técnicas mecânicas. Você acaba com o som de quartas. Bom, 4. Evite dobramentos. Tente escrever 5 notas diferentes, mesmo que tenha que usar outro intervalo sem ser quarta justa. Mais uma vez, evite o intervalo de bemol 9, mas está liberado no acorde de sétima com bemol 9, entre a fundamental e bemol 9, e o acorde frígio, entre a fundamental e bemol 9, num contexto modal, ou acorde frígio usado num contexto tonal, né? Aí ele tem essa observação, num contexto tonal, não utilizar as chamadas notas evitadas, vocês já sabem disso, e num contexto modal, as mesmas notas são interpretadas como notas características, podem e devem ser utilizadas. Mais uma vez, observe o ligue, item 7, né? E agora, uma observação final muito importante, que existem 3 maneiras de montar essas estruturas em quartas. A primeira, e a mais comum, utiliza sempre as 2 notas guias. Então, se eu estiver montando, por exemplo, um Dó 7, eu procuro utilizar a nota Mi e a nota Si na minha estrutura em quartas. Mesmo que para isso eu tenha que perder algum intervalo de quarta justa. A segunda maneira utiliza apenas uma das notas guias. Então, outra vez, voltando ao meu exemplo de Dó 7, se eu montar o Dó 7, ou eu uso a nota Mi ou a nota Si bemol. Não consigo colocar as duas. Talvez porque dessa maneira eu consiga um som um pouquinho mais quartal, né? E a terceira maneira é não usar nenhuma das notas guias, e essa maneira privilegia uma montagem com o máximo de quartas justas possíveis. O resultado às vezes é um som ambíguo, porém muito interessante. Na maioria dos livros de arranjo que eu vi, essa terceira maneira nem existe, tá bom? Bom, vamos ver um exemplo daqui a pouco.